O Museu do Louvre tem centenas de representações de Jesus e da Semana Santa. São representações visuais incríveis, impressionantes, dos acontecimentos mais marcantes da história da humanidade. E a capacidade desses artistas de transmitir a espiritualidade, as questões históricas, as questões simbólicas, tudo está nesses quadros. E é para isso que a gente veio aqui hoje, para entender, através de alguns quadros, a visão dos artistas e a visão do cristianismo na história dos eventos mais importantes da Semana Santa. E você está curtindo Jornada Infinita? A gente vai continuar viajando pelo mundo, mostrando os lugares mais fascinantes do planeta, relacionados a essa conexão do ser humano com Deus. E aqui no Museu do Louvre, gente, é um dos lugares mais ricos para a gente entender a história dessa relação. Bom, a gente vai começar essa nossa incursão ao Museu do Louvre para entender a Semana Santa pela última ceia, que aconteceu provavelmente numa quinta-feira, que era o jantar do Seder, a celebração cerimonial pascal. E bom, essa é uma obra diferente da que a gente está acostumado a ver. Deixa eu sentar aqui para admirar. A gente está muito acostumado a ver a pintura do Da Vinci, a Última Ceia, mas essa aqui tem algumas características interessantes e diferentes, né? Primeiro, olha, tem 13 pessoas, tem Jesus e os 12 apóstolos, né? Dá pra gente ver isso, mas tem duas pessoas aí num canto que não estão mencionadas nos evangelhos. Eu demorei um tempinho aqui tentando encontrar o Judas, mas não foi difícil não. Olha ele ali, ó, uma mão escondida atrás ali, ó, com as 30 moedas de prata que ele vai ganhar depois por ter entregado Jesus aos romanos. Já é uma simbologia, né? Porque nesse momento aí ele está sendo informado por Jesus. Jesus está dizendo, um de vocês vai me trair, quem é que vai me trair? E a gente já tem Judas meio que se entregando ali. Judas já está dizendo, mestre, sou eu? E ele aparentemente sabe, porque o pintor, né, está sugerindo isso. Olha lá o saquinho lá, o saquinho de moedas. É Judas já ciente do que vai fazer, ou seja, um crime premeditado, segundo esse pintor, porque a gente sabe que tem diversas versões para isso, mas mesmo nos diferentes livros, mesmo se a gente leva em conta os gnósticos que têm o Evangelho de Judas, ele sempre é apontado como traidor. E a intenção dele, aparentemente, é ganhar dinheiro. E ele teria sido enterrado no Akeldama, o campo de sangue que existe até hoje em Jerusalém. Bom, existe um lugar chamado Akeldama, se é o mesmo a gente não sabe, né? E olha, gente, um detalhe que eu queria mostrar também. Vamos ali. Não tem cordeiro na mesa. Muitas santas ceias, né, muitas últimas ceias, tem um cordeiro aqui em cima da mesa. Nessa não. É sempre uma dúvida, eu acho que todo pintor deve ter, que é, coloco ou não coloco o cordeiro na mesa? Porque se o cordeiro é ele próprio, Jesus, porque Jesus substitui o sacrifício que era feito no templo, lembrando, gente, que o sacrifício vem lá dos cananeus, vem do tempo de Abraão ainda, a ideia de sacrificar animais para agradar a Deus. E quando Jesus é crucificado, esse sacrifício para de existir, pelo menos para aqueles que seguem Jesus, que futuramente vão ser chamados de cristãos. O sacrifício é do próprio Jesus. E aí não tem mais cordeiro na mesa, o cordeiro está sentado à mesa. É ele que vai ser sacrificado para salvar os pecados da humanidade inteira ao mesmo tempo. E é isso que esse quadro está nos dizendo. Agora a gente tem que pensar que Jesus está furioso. Ele chegou ao templo, tem até um chicote na mão dele, tem um laço na mão. Ele está escorraçando os mercadores do templo. Esse é o nome do quadro. O homem até cai aqui diante dele. Cai com a força do que Jesus faz. Tem outros caindo ali do outro lado também, como se Jesus, muito poderoso, numa única chicotada, derrubasse vários mercadores do templo. Ele está fazendo troca de dinheiro, que era uma das questões. Trocavam dinheiro romano por dinheiro do templo. E a gente vê dois mercadores que têm a impressão de estar dizendo, mas qual é o problema? Nós fazemos isso sempre. Por que ele está irritado? Jesus não está vendo isso sempre. A gente sabe que ele evitou Jerusalém a vida inteira. Jesus, assim como os essênios, assim como João Batista, queria distância de Jerusalém, queria distância dessa corrupção que se vendia ao poder romano. Os sumos sacerdotes que faziam assim para César, aceitavam a ocupação indesejada. Como assim?
Se eles procuravam, era um Messias, aquele que ia reunificar o reino de Israel, expulsar os estrangeiros que subjugavam o povo judeu, até o sumo sacerdote era escolhido pelos romanos. Jesus chega e se revolta com tudo isso. Jesus quer uma Israel de Deus. Ele quer não o reino de César, mas o reino de Deus. E esse episódio, ele acontece logo depois da chegada de Jesus a Jerusalém. Ele passou a vida pública dele evitando Jerusalém. Jerusalém é um lugar perigoso. E logo que Jesus chega, quando ele vê essa cena armada na entrada do templo, cheio de comerciantes, como assim? A casa do Pai transformada num comércio? Transformada nesse covil de ladrões. E aqui tem uma referência importante ao Cordeiro, que depois desse episódio vai simbolizar Jesus, mas que nesse momento está sendo vendido também, porque algumas famílias vinham trazendo a própria criação para doar para os sacerdotes, outras tinham que comprar na hora. Não tinham a criação, mas tinham que fazer o sacrifício, era o sacrifício da Páscoa, e compravam pombos, cordeiros ou até mesmo novilhos. Tinha que ser animal macho, não podia ser fêmea. As regras do tempo eram muito claras. Os evangelhos nos levam a crer que esse episódio foi o que determinou a sentença de Jesus, ou seja, os sacerdotes apresentarem ele para Roma para que ele fosse crucificado. E eu vejo aqui também uma referência à profecia de Isaías, Isaías 1:2, quando ele diz: "E o boi conheceu o seu dono, e o jumento reconheceu a manjedoura de seu mestre." Isaías vai estar em tudo o que vai ser interpretado sobre Jesus depois. O profeta que falava da vinda do Messias. E olha que interessante aqui, ó. O pombo macho sendo vendido, uma tradição do templo, e lá em cima a pomba que representa o Espírito Santo. Olha só esse Pilatos no quadro de Ian Cossier, 1671. Pilatos não parece um governador romano, parece? Esse Pilatos aqui provavelmente é otomano. A gente vive um período em que o Império Otomano domina meio mundo. E a nossa Semana Santa no Louvre continua agora com a crucificação de Jesus. Eu escolhi esse quadro aqui, do Andrea di Bartolo, também conhecido como Solário. É um quadro de 1503, interessante, que não é sobre tela, tá? Isso aqui é uma madeira, ele pintou em cima de madeira. Mas olha só quanto simbolismo tem aqui, né? Bom, primeiro Jesus ainda está no momento da crucificação, a lança apontada para ele ainda não foi usada, porque ele não está machucado no tórax, como a gente vai ver mais tarde, como vai acontecer depois. Olha só quem está segurando a lança, o centurião Longino, né? Como é retratado no Evangelho de João. Ele aqui é um árabe, talvez um turco, não é um soldado romano. Gente, 1503, quando esse quadro foi feito, ainda estava muito recente toda a guerra que foi, todas as batalhas que aconteceram entre cristãos e muçulmanos durante as cruzadas. Chegou um momento que os turcos, os mamelucos, que tinham muitos turcos entre eles, conquistaram Jerusalém ao custo de muito sangue cristão. Milhares e milhares de pessoas morreram dos dois lados. Então esse simbolismo aqui não é por acaso. Era um momento de enfrentamento do Islã e do cristianismo ainda muito recente, muito forte. E aqui do lado, gente, olha só que bonita a cena. Maria já desmaiada ou desmaiando, vendo o filho sendo crucificado. Um momento que certamente para a mãe é o pior de toda a história, o momento mais difícil para Maria, muito bonito. Se a gente destacasse aqui do quadro só esse pedacinho, como é bonito esse pedaço. Tem umas partes meio curiosas, né? Olha só, essa vestimenta colocada nessa pessoa aqui, parece um bobo da corte, parece uma roupa de um palhaço, uma mulher, até uma palhaça nesse caso, né? Eu gostei de ter parado aqui, porque a gente vê vários retratos da crucificação de Jesus, várias interpretações, e essa é uma muito diferente. Vamos continuar nossa caminhada pela Semana Santa? Disse que tinha um monte de quadros sobre crucificação. Tem vários. E ali, ó, São Sebastião crivado, nublai minha visão. Tem muitos quadros sobre a ressurreição aqui no Louvre,
mas eu escolhi esse do Gerhard Seger, do ano aproximadamente 1620, porque tem aquele homem, parece um soldado com uma espada. Você repara que ele veste uma saia, ele tem uma roupa de nobre, né? Não me parece um soldado comum. Alguém que se apavora com a volta de Jesus depois de crucificado e parece pronto a tirar a espada para matar novamente Jesus, se é que isso seria possível. Lá em cima a gente vê os anjos, né, como se fosse um sinal de que o céu está em festa, vieram acompanhando, talvez trazendo Jesus, vindo junto com ele. Um quadro bem diferente, tem uns soldados romanos ainda caídos no chão ali, alguns arrependidos, você nota um que tem a mão no rosto fazendo assim, ó, do tipo que eu fiz, lamentando, o outro passando a mão assim. Então é muito simbólica a cena, tem poucos personagens, mas todos dizem muito sobre esse momento retratado aí, a ressurreição de Jesus. Gente, era para chegar arrepiado mesmo no fim dessa visita, né? O Louvre é mágico nesse sentido, porque você vai entrando pela mente dos artistas, você vai sendo tomado de ideias, de filosofias. Artistas são filósofos que trazem pensamentos que refletem o pensamento de uma época, que refletem seus próprios pensamentos, que acrescentam elementos não realistas. E assim a gente vai vendo quanto tem de riqueza em todos esses retratos. E aqui especificamente no nosso caso da Semana Santa. Olha aquele quadro, olha aquela pintura. Será que são as almas humanas descendo para o inferno, como disseram os primeiros cristãos? O nome do quadro é o dia do julgamento. O julgamento final. O Apocalipse, o dia em que Deus virá para julgar todos os seres humanos pelo que eles fizeram aqui, decidindo se irão para o céu ou para o inferno. E Jesus está lá em cima, fazendo esse julgamento. Jesus é quem faz o julgamento final. É incrível, né? Como os artistas se colocam nesses quadros que a gente viu, como o pensamento dos pintores aparece nas obras, nesse caso aqui do nosso vídeo, retratando a Semana Santa, os momentos mais marcantes dos últimos dias de Jesus, que foram os momentos mais retratados da história. E aí a importância também da gente estar aqui no Louvre para contar uma história que eu posso contar e tenho contado também em Israel, em Jerusalém, em outros lugares da Terra Santa. Porque uma coisa é o que está nos evangelhos, que é o que nos é contado, e outra coisa é como a humanidade foi interpretando e reinterpretando os acontecimentos da Semana Santa. Espero que vocês tenham gostado. O Jornada Infinita segue pelo mundo.